Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio caminhar com você e poder celebrar o Senhor. Lembrando a você, o de sempre, dê o seu like ou o seu dislike, se inscreva no canal, ative aí o sininho e, se entender e for oportuno, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu quero ler hoje e conversar com você em Malaquias, livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, diz a palavra a partir do versículo de número 14. Vocês dizem, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou ter tido cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e os ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Esse texto começa de uma forma inusitada e de uma forma que nos desafia a pensar. Ainda hoje, a gente vê pessoas se beneficiando de crises, de catástrofes, de pandemias, de epidemias. Sabemos, tomamos conhecimentos, imaginamos, e alguns dizem que a coisa é muito pior do que a gente sabe, do que chega ao nosso conhecimento. E se nós partimos do pressuposto que as coisas que se fazem aí escondida, quando vêm à tona, nunca vêm totalmente à tona, então a coisa é muito pior do que se comenta, muito pior do que se imagina, e você deve saber do que estou falando. Porém, meu papel aqui não é entrar nesses assuntos, mas é compartilhar da palavra de Deus e dizer para você que ainda nesse tempo bíblico, que tem mais de 2000 anos, 2000 e tantos anos, o povo já dizia, é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar a sua palavra, de andarmos de luto diante do Senhor, que era a forma de quebrantar-se, de dizer da sua impropriedade, da sua humilhação. Que nos adiantou isso? Aí, sabe qual a referência que eles se utilizavam? A mesma que muitos se utilizam hoje. Olha o que eles dizem no versículo 15 de Malaquias 3 que eu li. Reputamos por ele bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, constroem coisas, enriquecem, ficam milionários. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Por conta de ver tanta coisa acontecendo, principalmente no nosso país, que é onde nós moramos, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e ouvir de tantas coisas, hoje com o efeito da internet, as notícias online, tantas coisas terríveis acontecendo, dá vontade até de abaixar a mão, de não fazer mais nada. Muitos pensam assim. Por quê? Porque veem pessoas cometendo atrocidades, roubalheiras e se enriquecendo, e parece que nada acontece. E que quando o processo chega em instâncias que deveria se executar a justiça, o próprio meio vicioso e viciado também abarca tudo isso e resolve tudo dessa maneira. E a gente fica pensando que dá para todo mundo agir assim e nada de mal vai acontecer. Talvez pensando na forma natural, para muitos seja conveniente e convincente. Embora não seja assim, nós sabemos. Quando nós pensamos em Deus, muitos pensam que Deus está alheio a tudo isso. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia em que todos nós vamos ter que dar conta diante de Deus por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E talvez o deixamos de fazer seja mais grave do que aquilo que nós fizemos. Porque o que deixamos de fazer talvez envolve uma covardia muito maior. É preciso pensar nisso. Então, a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor os ouve o que eles estão conversando, ouve o que eles estão falando. E olha o que a Bíblia diz no versículo 16, que há um memorial escrito diante dele, diante do Senhor, para aqueles que o temem e para aqueles que se lembram do seu nome.
Desde que o mundo é mundo. O salmista já dizia, eu olhava para os ímpios, como eles crescem, como eles produzem, como eles se enriquecem. E fiquei falando, como que pode isso? Até que entrei na casa de Deus, no templo do Senhor. Ele diz, e a mim foi revelado o fim deles. E o fim aqui não é da subsistência humana, o fim aqui é daqueles que andam fora do projeto de Deus e vão ter um resultado eterno espiritualmente falando. Eu tenho compartilhado com vocês durante esses dias sobre o Salmo 1 e a última ministração do sábado. Eu falei sobre, compartilhei dos últimos 3 versículos, da diferença entre a sorte do justo e a sorte do ímpio, e é aqui que ele diz, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Se vai se ver a diferença outra vez, significa que uma vez já foi vista. E a palavra diz no versículo 17, é isso que eu quero deixar com você, que as pessoas que servem ao Senhor, diz o Senhor a respeito deles, serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia em que farei, trarei juízo sobre todos os homens, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Uma coisa é ser estimado pelos homens, mas uma coisa muito maior e engrandecedora é ser estimado por Deus. A palavra diz que Ele terá essas pessoas que servem a Ele como um particular tesouro. Você sabe o que é um tesouro? Tesouro, via de regra, é algo que alguém guarda com zelo para que ninguém pegue, para ninguém arrebatar das suas mãos. Tesouro é algo que a gente cuida com apreço. Só que o tesouro pode estar em comum entre várias pessoas. Há tesouros, riquezas de famílias, patrimonial, que elas têm que ser divididas, e aquilo dá uma encrenca tremenda, na maioria das vezes, ou grande parte das vezes. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será para Deus um particular tesouro. Olha isso, será um tesouro só dele. Eu vou até me arrumar na cadeira aqui. Será para Deus um particular tesouro, será algo que só Deus toca. Ou seja, Deus protegerá, Deus guardará, Deus terá só para si. Olha que coisa extraordinária. Isso é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Aquele que pensa que possuir as coisas de uma maneira totalmente tortuosa, e quem está vendo aquilo acontecer acha que deveria abrir mão dos seus princípios e entrar nessa roda viva de prostituição da dignidade, cair-se da própria ética, do próprio caráter, porque todo mundo está fazendo, afinal de contas vamos fazer também. Só que a diferença está entre aquele que valoriza ou não essa questão. E a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós temos que tratar e dar contas da nossa vida. E o nome dele é o Deus Criador do céu e da terra. Que um dia nós vamos ter que estar diante dele e prestar conta de tudo isso. E é nesse dia que vai se ver mais uma vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o injusto. Eu quis falar sobre isso com você, não apenas apontando o que está escrito aqui da diferença entre o justo e o injusto, mas para que a gente valorize o fato de sermos para Deus particular tesouro. Nada mais tem valor na vida. Nada mais presta para coisa alguma. Se o final de tudo na minha vida e a conclusão de tudo não for estar na presença de Deus e ser para Deus particular tesouro. Nenhuma conquista, nenhum êxito, nenhum engrandecimento perante os homens, nenhum aplauso, nenhuma consideração, nenhuma reverência tem valor algum
diante dos homens, por conta dos homens, se diante de Deus isso é tudo um engano, um engodo, uma falsidade, uma não realização. Seja fiel ao Senhor. Ande nos seus caminhos e nunca fique medindo dificuldades humanas. Paulo diz aos Romanos que as aflições desse presente século não são para comparar com a glória em que nós é de ser revelada. Em Deus a coisa é muito mais sublime e muito maior. Deus trabalha a minha vida. Tenha misericórdia de mim, para que eu não me perca com as coisas. Igualmente eu oro para esta pessoa que está caminhando comigo nessa mensagem, ouvindo esse compartilhamento da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja realmente luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Que ela exerça na minha vida, em nossas vidas, o princípio para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.